altar. Renda graças ao Senhor essa manhã por tudo que Ele tem feito na sua vida, por tudo que Ele tem feito na vida dos seus familiares, Pai. Somos gratos, Pai, por todas as bênçãos, Pai, que o Senhor tem feito, Senhor da glória, em nossas vidas, Jesus. Sou grato, Pai, pelo que o Senhor tem feito neste lugar, Pai. Um tempo de colheita, Pai, como o Senhor já vem falando para nós. Um tempo de crescimento, Senhor. Um tempo de avanço, Pai querido. Oh, Senhor, a atmosfera espiritual nessa cidade mudando, Pai, através das pessoas disponíveis, Pai, com coração disponível, Pai, para levar a Tua palavra, Pai. Eu creio, Pai, no avanço maior neste lugar, Pai. E eu agradeço, Pai, por cada um, Senhor, que está aqui essa manhã, que está na live nesse momento, Pai, ouvindo a Tua palavra, Pai, porque estou aqui, Senhor, para trazer algo da Tua parte, Pai, que essas pessoas possam estar com o coração receptivo, Pai, para receber, Pai, a Tua doce e agradável palavra, Pai. Obrigado, Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Podeis sentar, aleluia. Pode sentar, meus irmãos, obrigado, louvor. Vocês são uma bênção, aleluia, gente. Tempo poderoso, dias maravilhosos, sabe, onde nós estamos vendo o cumprimento da palavra de Deus trazida para este lugar, sendo cumprida, irmãos. Não sei se você se alegra com isso, mas ontem foram 18 vidas, como bem disse o pastor aqui, 18 vidas, irmãos. Sabe, são pessoas que precisavam escutar a palavra de Deus, são pessoas que precisavam ouvir o evangelho da transformação. Pessoas estão sendo transformadas nesse lugar, famílias inteiras estão sendo alcançadas nesse lugar, irmãos. Aleluia. E puxando por esse leque, eu vou falar sobre nova criatura. Mas quando nós falamos de nova criatura, nós estamos falando de morrer o velho homem e nascer uma nova pessoa em Cristo Jesus. Amém? Mas para que nós possamos se tornar de fato uma nova criatura em Cristo Jesus, existem alguns padrões dentro do mundo espiritual, dentro do reino de Deus, padrões de comportamento, padrões de posicionamento de quem você é dentro do reino de Deus. O mundo tem os seus padrões. O mundo aí fora está matando, o mundo aí fora está destruindo a vida de pessoas, através do diabo mesmo, sabe? Mas nós estamos aqui, por intermédio de Jesus Cristo, para trazer vida e vida e abundância a essas pessoas, amém? E eu e você somos um canal de vida para essas pessoas. E quando nós falamos de padrões de nova criatura, um dos padrões, sabe, que eu posso trazer para vocês aqui é a nossa identidade em Cristo, quem nós somos em Cristo Jesus. Porque quando nós nascemos de novo, nós nos tornamos uma nova criatura em Cristo Jesus. Abre para mim em Romanos 6,4, que diz assim: portanto, fomos sepultados com Ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Ou seja, viver, ter um novo estilo de vida. Se a gente roubava, a gente não rouba mais. Se a gente pecava, a gente não peca mais, porque hoje nós nascemos de novo em Cristo Jesus. E esse é um padrão para uma nova criatura. É um tipo de comportamento onde esse comportamento vai influenciar pessoas lá fora. Será que o nosso comportamento está sendo condizente com o que nós estamos pregando? A palavra nos garante que nós nascemos de novo, amém? Todos aqui são cristãos? Todos aceitaram a Jesus? Então você é uma nova criatura. Quando nós paramos para analisar o comportamento de uma nova criatura, como ela deve se portar, como eu falei aqui, se pecava, não peque mais. Sabe, se você tinha um comportamento de acordo com o que desagrada o Espírito Santo de Deus, você deixa essas coisas que você fazia para viver uma nova vida, uma nova oportunidade, um novo oxigênio. A vida de Deus está dentro de nós a partir de quando nós nascemos de novo. Lá no livro de 2 Coríntios 5,17, mas eu te faço uma pergunta: quem nós somos em Cristo Jesus? Aleluia. Quem é você? Quem sou eu? Aleluia. Lá em 2 Coríntios 5,17, na versão NVI, ótimo. Portanto, se alguém está em Cristo, é o quê? Uma nova criação. As coisas antigas já passaram. Repete comigo: as coisas antigas já passaram. Aleluia. O que Deus tem para fazer na sua vida, Ele não te analisa pelo teu passado, mas te analisa pelo teu presente. Ele está olhando o teu comportamento hoje.
É através desse novo comportamento, dessa nova atitude é que você vai crescer no reino de Deus, vai crescer em graça, vai crescer em amadurecimento espiritual. E continuando, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Fala para o teu irmão que está do lado, tudo se fez novo em nossa vida. Aleluia. Repete com convicção, irmão. Tudo se fez novo em nossa vida. Jesus Cristo, ele foi cravado na cruz do madeiro, lá no Calvário. Não foi simplesmente para você chegar num domingo de manhã na igreja e falar, Jesus fez tudo novo. Com desânimo, não, se alegra. Sabe, a palavra de Deus diz, sabe, Jesus Cristo quando ele foi açoitado, quando ele foi castigado. Eu estava dando uma pesquisada sobre isso. Os açoites, as chicotadas que ele levava, era com flagelo. Na ponta, era lâminas cortantes, com pedaços de chumbo. Aonde essa chicotada, quando pegava no corpo dele, arrancava pedaços de carne dele. E será que nós estamos valorizando esse sacrifício que ele fez por nós como nova criatura? Nós precisamos entender aonde é que nós fomos inseridos. Nós saímos do mundo das trevas, ele morreu por nós. Nós saímos das trevas e viemos para a luz. Justamente para que nós pudéssemos ter uma vida nova, sair da escravidão do pecado, ser livres. E não continuar preso em comportamentos, que é um dos padrões que o mundo tenta influenciar sobre nós, nosso comportamento. Mas nós não podemos deixar o mundo influenciar o nosso comportamento como nova criatura. Muito pelo contrário, eu e você temos a obrigação de influenciar o mundo com o nosso comportamento, com a salvação de Jesus Cristo, com levar o evangelho para essas pessoas. E quando eu falo aqui, né, como eu falei aqui, fizeram todas as coisas se fizeram novas. E no grego essa palavra quer dizer kainos, trazendo para a gente quer dizer novo, recente, qualidade ou natureza nova. Ou seja, refere-se a algo superior, algo incomum. Irmãos, você não é mais uma pessoa comum. Você já não anda mais como o mundo andava. Você é uma pessoa incomum nesse mundo. Sabe, nós estamos aqui para trazer vida para essas pessoas, para trazer o amor de Jesus Cristo para essas pessoas. Você nasceu para fazer a diferença nesse mundo. Sabe, nós não precisamos estar lutando mais por conta do pecado, porque Cristo já venceu o pecado por nós. A força que a gente precisa fazer agora é se manter reto, constante, em cima da palavra de Deus. Aleluia. Lá em Tiago, abre para mim, Tiago 1, 22, capítulo 1, 22 e 24. Nós precisamos ter dentro da gente uma autoimagem de quem nós somos em Cristo Jesus. O que é que está refletindo dentro da gente? Olha o que diz a palavra: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a tua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai logo e esquece a sua aparência. Quando você se olhar no espelho, veja Jesus Cristo. Aleluia. A palavra diz, lá no livro de Isaías, que nós somos feitos um pouco menor do que Deus. Nós precisamos entender o nosso posicionamento dentro do corpo de Cristo, dentro desse evangelho. Onde é que você está dentro desse evangelho? A palavra diz que nós somos colocados numa região superior. Deus, quando fez todas as coisas, Ele disse que haja luz, houve luz, que haja separação entre água, mares, porção seca em cima, porção molhada embaixo. Ou seja, Deus, ele foi bem específico com nós. Quando você olha para o espelho, quem você está vendo? Será que você está vendo uma pessoa transformada verdadeiramente pelo poder do evangelho? Aleluia. Nós precisamos manifestar o reino de Deus aqui na terra. Por quê? Porque nós somos nova criatura. O diabo, irmãos, ele nos conhece. Os céus não conhecem, Deus sabe quem nós somos. Lá no livro de Atos 19:15, quando foram expulsar, teve um homem que foi expulsar demônios, o diabo disse: eu conheço Paulo, eu conheço Cicrano, conheço Jesus, mas você eu não conheço.
Mas deixa eu falar para você, os céus nos conhecem, porque nós somos nova criatura. Foi nos dado poder e autoridade para expulsar serpentes e escorpiões. Então nós precisamos nos posicionar, ter um comportamento diferente, assumir essa identidade que o Senhor nos deu, para poder fazer coisas maiores do que Ele, como Ele mesmo disse. Não sei se você sabe, nossas digitais são diferentes umas das outras. Sabe, quando você vai no cartório, para poder tirar sua identidade na delegacia, eles pedem para você colocar os 5 dedos. Por quê? Porque são diferentes. Você é único no reino de Deus. Você precisa entender que você é único, você é amado. Quando você se olhar no espelho, você precisa ver: eu sou amado por Deus, eu sou filho de Deus, eu sou príncipe, eu sou herdeiro e co-herdeiro com Jesus Cristo. O diabo, ele não pode mais nos escravizar, irmão. Porque nós nascemos de novo, senão nós vamos estar invalidando o sacrifício de Jesus Cristo. Lá no livro de Apocalipse 21:5 diz: e o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Eis que faço novas todas as coisas. Você não pode chegar numa manhã como essa aqui e sair do mesmo jeito, irmãos. Se você veio para a igreja simplesmente para se vestir, simplesmente para cumprir uma escala, simplesmente para olhar os irmãos como eles estão vestidos ou deixando de estar, você está errado. Porque quem está aqui essa manhã é o Senhor Jesus Cristo. A palavra diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele se faria presente. É o mestre que está aqui essa manhã, é o rei dos reis que está aqui. Você não pode chegar do jeito que você chegou e sair do mesmo jeito, não. Você tem que sair melhor do que você chegou. Porque é uma palavra que transforma. Ele te criou novo. Ele fez tudo novo. Amém? Veja o que o Senhor diz aqui no Salmos, Salmos 8, versículo 3 ao 5, quando contemplo os céus, obra dos teus dedos, e as tuas estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres? E o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor. Eu preciso ler. Oh, aleluia. Então nós precisamos entender que o nosso posicionamento é o que Ele nos coroou com glória e com honra. Toda a autoridade que tínhamos perdido no Antigo Testamento, lá no Éden, nós reconquistamos em Cristo Jesus. Nós estamos plantados no reino de Deus, aonde há vida eterna, onde nós vamos reinar com Cristo nessa terra. Onde pessoas, onde nós chegarmos, nós colocarmos a mão, pessoas serão transformadas. Não porque a gente, sim porque a gente. Somos únicos no reino de Deus. Você pode alcançar pessoas, você pode transformar pessoas. Martim Lutero, até anotei aqui, Martim Lutero disse certa vez o seguinte: quando eu olho para mim, eu não vejo como me salvar. Mas quando eu olho para Cristo, não tem como me perder. Aleluia. Irmãos, se nós estivermos em cima dessa palavra, que nós não possamos ser apenas ouvintes, mas sim praticantes dessa palavra. Mas um outro tipo de comportamento, além de saber quem nós somos, com quem nós nos identificamos, nós precisamos entender que um outro tipo de comportamento é uma mudança de mentalidade. Porque, já que você sabe quem você é, que você aceitou Jesus Cristo, você precisa saber como mudar a situação à sua volta, através da sua mente. A sua mente vai levar você para lugares onde você nunca imaginou, tanto para o bem quanto para o mal. Abre para mim em Romanos 12, 2. Olha o que diz. Romanos 12, 2. Não se conformem com o quê? Com o padrão deste mundo, mas transformem-se, ou seja, transformem-se pela renovação da vossa mente. Assim poderão experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós só vamos provar o novo de Deus se nossa mente estiver conectada com Cristo, se estiver conectado com as coisas do alto. Porque enquanto a gente estiver se conectando com as coisas da terra, a gente não vai avançar.
Só conseguimos avançar quando nós nos conectamos com Cristo. Aleluia, é um tipo de comportamento, é uma mudança de mentalidade, é um padrão de uma nova criatura. Lá em 1 Coríntios 2,16 diz, abre a minha mídia. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Foi uma pergunta. Nós, porém, temos a mente de... Aleluia. O que é que pode te parar, meu irmão? Nada pode te parar. Quando você sabe onde você está inserido. Quando você sabe onde você está. A palavra diz, oh, aleluia. Oh, irmãos, eu estou falando porque por muitos anos da minha vida, eu sofri com pressões psicológicas. Tá essa menina aqui que não me deixa mentir, a irmã Angélica. Tá minha esposa como testemunha. E uma área que o diabo tenta travar o ser humano é na mente. Sabe? Porque ele coloca para você na sua mente que você não pode, que você não consegue. Mas deixa eu falar para você, a palavra diz que você tudo pode naquele que te fortalece. Você nasceu de novo, você é uma nova criatura. Então você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Coisas que você não conseguia, hoje você consegue. Coisas que você não alcançava. O pastor Humberto deu um exemplo muito grande aqui ontem. Sobre uma criança que quando vai no supermercado, não conseguiria pegar algo lá em cima porque ainda era criança. Mas quando nós aceitamos a Jesus Cristo, quando nós passamos a estar enxertado na videira, quando nós passamos a se aproximar, a praticar a palavra, nós começamos a crescer e espiritualmente a amadurecer. Nós conseguimos alcançar coisas maiores do mundo espiritual. Mas tudo isso é uma mudança de mentalidade. Sabe, o Senhor, Ele quer nos fazer coisas boas. Ele quer nos abençoar e não é apenas daqui a 5 anos, não é daqui a 10 anos, não. Ele quer nos abençoar hoje. Lá no livro de Êxodo 16:4, quando Moisés estava com o pessoal lá no deserto, o Senhor fez chover pão do céu. O que eu trago com isso? Trazendo que Deus, Ele quer te abençoar todos os dias, e não apenas amanhã ou depois. Ele quer te abençoar todos os dias, mas para isso você precisa ter um comportamento de nova criatura em Cristo Jesus, porque só assim você vai alcançar as bênçãos diárias que Ele tem para nós. Aleluia, é todos os dias, irmãos. Deus, Ele tem interesse em te abençoar. Deus tem interesse em fazer você crescer. Deus tem interesse em fazer você avançar. Ele não te criou, Ele não te recriou para que você vivesse em escassez, irmão. A palavra diz que você é abundante, então segura essa palavra, ande em cima dessas verdades. Lá em Salmo 68:19 diz: bendito seja o Senhor, que diariamente leva o quê? A nossa carga. É diariamente, irmão. Vai ter dias que vai ser difícil, mas nós temos o Senhor e Ele leva a nossa carga. Comportamento. Como é que a gente reage a um comportamento? Como é que a gente se comporta diante a uma determinada situação? Aleluia. Oh, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Abre para mim Hebreus 2:1. Aleluia. Por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Para que jamais nos desviemos. Nós não podemos aceitar imposições e opressões na nossa mente, coisas vindas do inferno. E eu trago a memória aqui agora, Jesus Cristo, quando Ele estava no deserto, quando Ele saiu para jejuar uns 40 dias, o diabo, ele usou a mente dele, falando o que para ele? Você precisa ser direto e específico com Deus, porque o diabo, ele está sendo específico com nós. Ele lança algo específico para que nós possamos tropeçar. Mas nós, como nova criatura, quando nós damos ouvido à palavra de Deus, nós precisamos ser específicos com Deus, como Jesus foi. Jesus nos ensina isso. O diabo disse: se tu és mesmo Deus, transforma essas pedras em pão. E Jesus disse, o que foi que Jesus disse? Nem só do pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra de Deus. Nós precisamos ser específicos. Me veio a memória também agora
A mulher do fluxo de sangue. Oh, aleluia. Ela foi muito específica. Ela disse o quê? Se eu apenas tocar na veste de Jesus, eu serei o quê? Curada. Quando ela fez isso, Jesus, para tudo. Saiu virtude de mim, saiu poder de mim. Alguém me tocou. Ou seja, aleluia. Muitas pressões, estava Jesus ali, em volta dele, as pessoas apertando ele. E ele notou que algo saiu para alguma pessoa. Para aquela mulher. Onde 12 anos sofrendo, tendo hemorragias. Foram 12 anos que apenas com um toque foi transformada, foi mudada por um instante. Deixa eu falar um negócio para você. Pode ter sido 5 anos, 10 anos, eu não sei o que o diabo fez com você ou deixou de fazer. Mas deixa eu falar com você. Desses 10 anos, com o toque do Senhor Jesus Cristo, pode se tornar em 5 segundos, a sua vida pode ser transformada. Pode levar o tempo que for, mas só basta um toque de Jesus. Basta apenas você se render a Jesus. Praticar o que Ele tem nos ensinado. Aleluia. Lá em 2 Coríntios, diz assim, 4,16. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos desgastados, mas interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Dia após dia o Senhor tem nos sustentado, Ele tem nos levantado para permanecer nessa terra, para que eu e você pudessem alcançar pessoas lá fora que estão precisando ouvir esse evangelho. Somos novas criaturas, é um novo tempo, é um tempo de avanço, um tempo de colheita. E esses últimos dias tem falado muito ao meu coração isso. Aleluia, é tempo de colheita. Nós precisamos avançar para o alvo. Nós não podemos chegar nesse lugar e sair de qualquer maneira. Se você chegou nesse lugar, você vai sair curado. Se você chegou com depressão, você vai sair alegre. Se você chegou aqui enfermo, seja lá o que for. Aleluia. É problema financeiro, o Senhor Ele vai te suprir em todas as coisas. Não é isso que vai lhe parar. Nada pode nos parar em Cristo Jesus, se nós estivermos enxertados. Aleluia. O Senhor Ele tem coisas boas para nós, mas nós precisamos tomar cuidado, porque uma mente que não é renovada pode trazer prejuízos a nós. Precisamos tomar muito cuidado com quem nós estamos nos alinhando, nos comunicando. Precisamos tomar muito cuidado com quem é as nossas amizades, porque se não for uma pessoa que tem a mesma perspectiva de fé em você, em Deus, essa pessoa, por não ter a mente renovada, ela vai abortar o que Deus está querendo fazer na sua vida. Precisamos tomar muito cuidado com quem é as nossas conexões. Aleluia. Aleluia, Jesus. Nós precisamos ser muito específicos com Deus, irmãos. Lá em Filipenses 4,19, diz assim: e o meu Deus, aleluia, como eu disse aqui, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de nossas necessidades. Por isso que é importante a gente saber onde nós estamos inseridos. Não é o padrão do mundo que vai nos influenciar, como eu acabei de falar agora há pouco, mas sim nós, como nova criatura, com os padrões do reino de Deus, com comportamentos diferentes, sabendo quem nós somos, uma mente transformada, uma clareza de espírito, um fervor de espírito, nós vamos influenciar o mundo aí fora. Amém? Aleluia. Que o Senhor continue nos abençoando, irmãos. Que nós não desistamos do que nós estamos fazendo, porque o Senhor vai fazer muito mais coisas neste lugar. Amém? O louvor pode subir. Aleluia. E